Nós estamos num evangelismo do Ancionato. Eu achei bem interessante, por onde eu passei, não tinha nesse título para o Ancionato, evangelismo do Ancionato. Eu achei muito interessante. E o título que nós temos está aqui, né? Palavra viva. O que é uma palavra viva para nós, cristão? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês estão tímidos para falar? Pode falar. O que é uma palavra viva? A Bíblia. Quem está com a sua Bíblia aí? Levanta aí. Pode levantar o braço, não tenha vergonha não. Você está cheiroso, você passou perfume para vir para a igreja. Essa é a palavra viva que nós temos. Ela fechada aqui é um livro comum. Ela é um livro comum. Mas quando nós abrimos, é o próprio Deus falando com cada um de nós. E eu tenho uma pergunta para vocês. Você sabe me dizer quantas doutrinas a Igreja Adventista tem? Alguém aí sabe me dizer? Pode me ajudar? Quantas doutrinas? Estou ouvindo uns sussurros aí, mas teve alguém que levantou os dedinhos ali, ó. Quantos? Você levantou os dedinhos que eu vi, ó. São 6 doutrinas que nós temos, só que a partir dessas 6 doutrinas nós temos 28 crenças. Por exemplo, a primeira doutrina é a doutrina de Deus. Aí nós temos as doutrinas que falam de Deus. Nós temos, as crenças que falam de Deus. Nós temos a doutrina do ser humano, da salvação, doutrina da igreja, vida cristã e doutrina dos últimos eventos. Essas doutrinas, nós temos as crenças fundamentais. E todas essas crenças fundamentais são tiradas e baseadas na Bíblia. E qual é a nossa primeira crença fundamental? A Bíblia. Eu queria projetar uma imagem aqui, para a gente poder ler, sobre a Bíblia. O livro Nisto Cremos é um livro que nós temos ali todas essas doutrinas. Eu queria projetar aqui para a gente poder estar lendo junto. Vamos lá, eu vou ler aqui, você pode acompanhar ali. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade da sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Só nesse texto que nós lemos aqui, nós temos várias características da palavra de Deus, da Bíblia. Alguém consegue identificar algum? Só no começo ali, a Bíblia ela é o quê? Sagrada. Sagrada. Nenhum outro livro no mundo é sagrado. A Bíblia é sagrada. Você consegue identificar algum outro ali? Inspirada. Mais alguém? Pode arriscar, gente. Eu gosto de conversar com vocês. Não me deixe sozinho aqui não, que eu fico com vergonha. Santa. A palavra do próprio Deus, boa. Revelada. Mais o que? Falaram aí? Não, conhecimento. Obrigado, Regi. Nós temos só nesse texto aqui 15 características. Autoridade. Nós temos 15 características. E eu queria hoje trabalhar com vocês 5 dessas características de maneira breve, tá? Pode deixar que até 9h30 da noite nós saímos daqui, brincadeira. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse 1. Apocalipse no capítulo 1. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Vamos fechar os olhos. Você que também está em casa nos acompanhando, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta e que nesse momento o Teu Espírito Santo nos direcione naquilo que precisamos ouvir para a nossa vida espiritual. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 1, no verso 3, fala o seguinte, acompanhe comigo a leitura.
Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, na quarta-feira o Márcio falou aqui, significa o quê? Extremamente feliz, felizes. Esse verso, o verso 3, ele é uma referência direta a Lucas 11, 28. Vamos lá para Lucas 11, 28? Lucas, capítulo 11, verso 28. Amém? Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mais bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. E lá em Apocalipse fala que a palavra de Deus, bem-aventurado, é aquele que lê, que ouve, que guarda. Quer aprender a falar grego? Vamos falar grego aqui agora? Vamos lá? Essa palavra nesse texto aqui, bem-aventurado, ela em grego ela é makarioi. Makarioi. Vamos lá. Makarioi. M-A, nota aí, M-A-K-A-R-I-O-I. Makarioi. Vamos lá falar então? No 3, hein? 3. Você vai chegar em casa hoje e vai falar assim, ó, falei grego lá na igreja. Tá achando o quê? Essa palavra, ela significa extremamente feliz. Você vê aqui, ó, mais bem-aventurado, ou seja, mais feliz. Só que esse makarioi, ele tem, além do feliz, um outro significado, que é receber um privilégio divino. Então, é um privilégio divino receber, ter nas nossas mãos a palavra de Deus. Você tem noção disso? Os jovens têm trabalhado muito sobre o relacionamento com a Bíblia. Nós temos o Maranata, que é o Senhor logo vem, tem o MRNT, missão, relacionamento, nutrição e templo. Não é isso, André? Isso aí. O coordenador jovem está aqui, se eu falar errado, ele puxa a orelha. Então, nós temos esse trabalho com os jovens. O jovem envolver na missão, aí tem a nutrição. O que é a nutrição? Não é a nutrição de você ficar gordinho que nem o Beto, não. Pelo amor de Deus, não fico gordinho assim, não. Estou tentando perder, mas está difícil. A nutrição aqui é a palavra de Deus. Ser nutrido pela palavra viva. Vamos lá agora para Timóteo. 2 Timóteo. Texto muito conhecido, nós usamos em estudo bíblico. Você que está em casa também, pega a sua Bíblia, vira crente, abre a Bíblia aí para a gente poder estudar junto. Vocês entenderam porque o canal é Vira Crente, né? Eu tenho esse bordão e aí acabou que as pessoas deram a ideia de colocar esse nome. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia ela serve para quê, gente? Para tudo. Para tudo. Estou com um problema financeiro. Vai na Bíblia que ele vai te ensinar como corrigir. Estou com um problema no casamento. Vai na Bíblia que vai te ajudar. Meu filho, não estou dando conta. Estou quase pegando esse menino, perdendo meu réu primário. Vai na Bíblia, vira crente, vai estudar para você aprender. A Bíblia ela é para tudo na nossa vida. E tem um detalhe aqui. Ela termina o verso 17 falando o seguinte: a fim de que o servo de Deus seja perfeito. Isso não quer dizer que você não vai ter pecado. Isso não quer dizer que você vai errar. Esse perfeito aqui é o momento que você está vivendo. É você ser perfeito na sua comunhão com Deus. Perfeito no sentido de você entender que depende totalmente da palavra de Deus. Que depende desse livro sagrado para guiar o seu caminho. Não quer dizer que você nunca mais vai pecar, não.
Deus não cobra de você perfeição, Ele cobra um aperfeiçoamento, que eu possa ser melhor um pouquinho hoje do que eu fui ontem. E essa é a vida do cristão. Dentro desse contexto que nós lemos aqui, e que nós falamos, lembra que eu falei que eu queria trabalhar 5 pontos com vocês? O primeiro ponto, a Bíblia ela é sagrada, do texto que nós lemos. Isso daqui não é para você chegar aqui, ó, chega em casa, pega alguma coisa e toma em cima. Não é para você fazer isso não. Isso daqui não é para você deixar lá aberto no Salmo 90, que quando você vai virar a folha chega a estar dura, de tanta poeira, né? Você já viu uma Bíblia assim? Salmo 90, Salmo 1. Essa Bíblia, quando você abre ela, é para você orar, para pedir orientação ao Espírito Santo, pedir entendimento. É sagrado, não é qualquer livro. Então, trate a sua Bíblia com o devido respeito que ela merece. Porque quando você abrir ela, você vai sentir, ouvir o próprio Deus falando com você. Segundo, ela é sobrenatural. A Bíblia, ela foi escrita num período de quantos anos, você se lembra? 1.600 anos. Moisés nunca viu João. Mas a Bíblia ela parece um quebra-cabeça que encaixa perfeitamente. Só Deus sobrenatural para que esse livro fosse tão perfeito, para que ele se encaixasse. Aí as pessoas falam, isso aí é um livro escrito por homens. Realmente escrito por homens, inspirados pelo Espírito Santo. E deixa eu te perguntar um negócio. Por que esse livro até hoje é o mais odiado, se ele não vale nada? Responde aí para mim. Por que esse livro é perseguido e ele é proibido em inúmeros países, se ele é um livro qualquer? Me engana, aqui, ó. Estou esperto, pai, não é assim não. Esse livro ele tem o poder sobrenatural de transformar a nossa vida. O outro ponto que ele tem, ele é a palavra de Deus. O irmão falou ali, a palavra de Deus. Para você ter ideia, na Bíblia aparece 360 vezes a palavra Jeová. Assim diz o Senhor, 425 vezes. E disse Deus, 420 vezes. A palavra do Senhor, 395 vezes. Então ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Jeová, é Ele falando conosco. A Bíblia, ela é autoridade. Agora esse aqui eu queria me demorar um pouquinho com vocês. A Bíblia é autoridade. Hoje, tem muita gente falando que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia tem que ser atualizada. Você já ouviu falar isso? Já ouviram? Que vocês concordam com isso? Por quê? Por quê? Ela é atual. Um livro que foi escrito há milhares de anos e você pega, ela é extremamente atual. Mas por que essas pessoas querem atualizar a Bíblia? Tem um negócio que é assim, eu acredito em Deus. Eu acredito na Bíblia. Só que aí eu vou ler lá na Bíblia e na Bíblia fala que não pode roubar, mas eu gosto de pegar os negócios dos outros, rapaz. Eu vou pegar aqui esse texto e vou falar assim, não, você pode roubar coisa pequena. Eu gosto da Bíblia, eu gosto de Deus, mas aqui fala que você não pode ter outros deuses. Mas eu gosto de outros deuses. Com todo respeito a quem possa estar nos assistindo, você tem lá uma imagenzinha de gesso, uma imagenzinha de barro. E a Bíblia fala que aquilo ali não recebe adoração, que é somente Deus. A Bíblia tem sido mudada para se adequar ao que eu quero. Hoje existem mais de 40 mil religiões no mundo oficializadas, registradas, fora de fundo de quintal, que vai abrindo cada dia aí. Por que tanta coisa? Porque cada um pega a Bíblia e interpreta de um jeito. Você já ouviu isso? Não, mas a Bíblia cada um interpreta de um jeito. Já ouvi muito isso. Só que a Bíblia lá em Apocalipse fala o seguinte, existe um evangelho. O evangelho. Por que existem interpretações? Porque eu quero adequar aquilo que eu quero. E a Bíblia, ela é autoridade. Se ela fala sim, é sim. Se ela fala não, é não. E não tem conversa, meu irmão. Acabou. E geralmente quem questiona muito a Bíblia são jovens, né? Eu trabalho com jovens há bastante tempo. O André está dando risada ali. Trabalho com jovens há bastante tempo. E de vez em quando o jovem faz uma pergunta
E alguns pegam a Bíblia, estudam e chegam já com um texto preparado. Não, Beto, mas olha aqui está falando isso? Aí eu viro para ele e falo assim, lê 3 versículos antes desse verso aí. Aí já quebra tudo que vem aquele argumento. Nós não podemos pegar um texto isolado. Por exemplo, você já ouviu uma história de um cara que foi ler a Bíblia, ele falou assim, senhor, fala comigo. E pá, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia. Aí estava assim, e Judas foi lá e se enforcou. Aí ele, não, senhor, não, que isso, vou abrir outro. Aí ele abriu outro texto lá em Salmos, estava assim, vai e faça o mesmo. Vou nada? É ruim de eu ir. Deus pode falar com a gente em algum momento dessa maneira? Eu creio que pode, mas essa não é a maneira de estudar a Bíblia. A Bíblia é a autoridade divina. Então, quando você tem uma dúvida, vá à palavra de Deus. Não tem conversa fiada. Mas Jesus aboliu a lei. Ontem o irmão, como é que é o nome do irmão? Leonídio. Estou aprendendo o nome dos irmãos ainda, tá bom? O irmão Leonídio falou isso daqui. Falou sobre a palavra de Deus, sobre a volta de Cristo. A Bíblia fala para mim que Jesus vai voltar. Ela marca a data de quando Jesus vai voltar? Por que tanta gente marca a data para a volta de Cristo? A Bíblia, ela tem mais de 3.000 promessas, e entre elas sobre a volta de Jesus. E até hoje eu não vi nenhuma promessa dessa palavra aqui, ela ficar ao vento. As promessas que foram feitas são cumpridas. Então, quem sou eu para questionar a autoridade da palavra de Deus? Eu faço evangelismo, irmãos, há bastante tempo. Já temos aí para mais de 30 evangelismos, semanas de oração. E durante todo esse período, tem gente que questiona comigo o seguinte, vocês são legalistas. Os adventistas do 7º dia são legalistas. Por quê? Porque vocês vivem no Antigo Testamento. Hoje nós conversávamos com o irmão Tadeu, lá de Rio das Pedras, e ele falou uma coisa que eu sempre falo, mas quem falou que tem Novo e Antigo Testamento? Isso daí é uma coisa nova, a partir do século 100, que começou a ter divisão de Novo, Velho Testamento, começou a ter divisão de capítulos, de versículos, depois capítulos. A Bíblia é uma só. Nós temos o antes e depois de Cristo. Mas vocês são legalistas e aquela coisa toda. Eu falei, tá bom, mas a Bíblia fala que nós temos que guardar os mandamentos. Não, Jesus aboliu os mandamentos. Até hoje ninguém conseguiu me provar dentro da Bíblia. Não, Jesus aboliu o sábado. E eu sempre falo o seguinte, tá ali fora, meu carrinho velho ali, ó. Não é novo não, é velho. Mas eu sempre falo, aquele que me mostrar na Bíblia que o sábado foi abolido, eu dou o meu carro e vou seguir sua religião. Até hoje eu estou com ele, graças a Deus. E creio que eu vou permanecer até o dia que eu quiser trocar. Então é o que a Bíblia fala, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está na Bíblia e acabou. E às vezes, vou falar para os jovens aqui, muitas vezes nós olhamos e parece que a Bíblia é cheia de regras, não pode isso, não pode aquilo, e aí alguém chega para você e fala assim, mas você é tão novo, você é preso, você não tem liberdade. Será que você não tem uma liberdade? E geralmente quem fala isso para você é alguém que fuma, é alguém que bebe, é alguém que tem vícios. Uma vez uma pessoa falou isso comigo, mas você é preso, você não pode fazer nada. Eu falei, não, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Não, você não pode. Eu falei, e você é livre? Claro que sou. Você fuma? Fumo. Para de fumar agora. Joga mais cigarro agora e nunca mais você pega cigarro na vida. Ele olhou para mim e falou, não, mas não é assim também, né? Quem é o preso da história? Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos na palavra dele, meus queridos, nós somos livres. E é o que está aqui e pronto, e acabou, não tem conversa. A Bíblia, ela é modelar. O que é modelar? Ela transforma o nosso caráter. Vocês vão ouvir algumas histórias minhas aqui. Eu conheci a igreja quando eu tinha 9 anos de idade, com 15 anos eu saí da igreja, fiquei 10 anos fora da igreja. Uma hora eu conto essa história para vocês. Mas quando eu retorno para a igreja e realmente decido ter um relacionamento com Cristo, Deus foi mudando e foi alterando. Quando a gente vai para a Bíblia, para a história de Pedro, Pedro era um cara muito calmo, né? Pedro era calmo, tranquilo? Tem alguém aqui que tem o espírito de Pedro? Ou só eu? Só eu? Misericórdia aí. Vocês estão com vergonha, vira crente. Você pensa numa pessoa, Pedrão, elevado à terceira potência.
Esse era o Beto. Ainda tem muitos resquícios aqui. Mas com o tempo nós fomos mudando o caráter para chegar mais perto do que Cristo nos pede. A essência, infelizmente, ainda está aqui. Lutero tinha uma frase que eu acho muito interessante. Quando eu me batizei, achei que o velho homem tinha morrido afogado, mas o miserável sabia nadar. E tem vezes que ele volta dando braçada forte, não é isso? Só que quando nós estamos na Bíblia, nós conseguimos enxergar aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos melhorar na nossa vida. Então a Bíblia ela tem o poder modelar. O último ponto que nós vamos trabalhar aqui, os atos de Deus na história da humanidade. A Bíblia, por exemplo, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, existem 3 linhas de interpretação. Preterista, futurista e historicista. O preterista, ele acredita que as coisas já aconteceram. Não vai acontecer mais. Apocalipse já aconteceu. Futurista, tudo isso vai acontecer. Historicista, aconteceu, está e vai acontecer. Qual que é a nossa linha de interpretação? Historicista. E quando você vai para a história da humanidade, você enxerga claramente as ações de Deus. Deus não precisa de arqueologia, Deus não precisa de história para se provar. Mas ele é tão, como é que eu vou dizer aqui? Deus é perfeito, ele é inteligente demais, na sabedoria que nenhum de nós nunca vai conseguir chegar e nem sonhar com um negócio desse, que ele fala o seguinte, peraí então, vou jogar ali um pouquinho nas coisas da história. Por exemplo, o livro de Daniel, você sabia que o livro de Daniel era questionado até pouco tempo atrás? Que aquilo não era realidade? E eu estou falando de teólogos que questionavam o livro de Daniel. E, alguns anos atrás, lá onde é o Iraque, acharam uma muralha inteira dos castelos de Babilônia do templo de Nabucodonosor. E aí? Eu imagino Deus olhando lá de cima e falando, tá vendo, meus filhos? Vocês ficam aí complicando as coisas, vou provar para vocês aí, ó. Então a Bíblia, ela se comprova. E como eu falei para vocês, a Bíblia ela tem poder de transformar qualquer pessoa. Alguém já ouviu falar aqui num rapaz chamado, olha que nome bonitinho que eu vou falar para vocês aqui, Catarragoso. Nome bonito, né? Se alguém aí tiver filho, já quiser anotar o nome aí para a criança. Catarragoso. Quem foi o Catarragoso? Catarragoso, ele era filho de um rei de uma tribo nas Samoas que era canibal. Ele cresceu com canibalismo. E um dia, um missionário chegou até essa tribo, conseguiu fazer amizade de alguma forma e pediu para passar um tempo ali com eles. Respeitaram isso e ele começou a pregar. E ele começou a mostrar para aquele povo que a Bíblia é a palavra de Deus, canibalismo não é bíblico, isso aí não é coisa de crente. Esse evangelista teve um dia que ele estava dormindo e chegou alguém batendo na sua porta. Naquele dia tinha falecido um membro da tribo. E o pessoal falou assim, vamos aproveitar que ele morreu agora, já vamos colocar na panela, vamos fazer um almoço. E ele, gente, não é assim, não pode tal, enterrar a pessoa. Fizeram o culto fúnebre e tal. Aí bate alguém lá, pastor, o pessoal está desenterrando o corpo, aproveitando que você está dormindo para jogar na panela. Vai o pastor correndo. Vocês estão ficando doidos, não é assim, aquela coisa toda. A luta daquele homem, mostrando a palavra de Deus para tirar uma cultura que eles tinham. E o Catarragoso cresceu nesse meio. O tempo passou, um dia o Catarragoso está sentado na frente da sua oca, sua cabana, lendo a Bíblia. Isso já tinha passado muitos anos. E existia ali fugiu a palavra aqui agora, estava estudando a região, um botânico, não me lembro agora, mas alguém que estava estudando a região e tal, estava alojado na aldeia deles, e esse camarada era ateu. Ele passou em frente à cabana do Catarragoso, o Catarragoso lendo a Bíblia. Ele olha assim, você acredita nesse livro aí? Rapaz, isso aí é livro, história da carochinha. O Catarragoso falou assim, rapaz, se eu fosse você, eu acreditava nesse livro. Ah, mas por quê? Se não fosse esse livro, isso era meu jantar. O Catarragoso se tornou o primeiro presidente da Igreja Adventista da divisão oceânica. Se tornou um pastor adventista. Então vem falar que essa Bíblia não tem poder de mudar? Que isso aqui é um livro comum?
Palavra viva, meu jovem. Isso daqui é o combustível para a sua vida. É esse livro, é a palavra viva que vai transformar o seu dia a dia. A gente tem tempo para tudo, mas para ler a Bíblia é uma confusão danada. Tem uma amiga nossa, a irmã Antônia, que ela sempre fala o seguinte, né? Quando ela começava a ler a Bíblia, aí diz ela que começa a dar sono nela. Ela usava o seguinte termo: ih, o diabinho já passou o rabo aqui no meu zóio. Tá sem sono? Pega a Bíblia para ler. Estou mentindo? Mas por que você sente tanto sono? Nós vivemos num grande conflito e o diabo vai fazer de tudo para você não ter um relacionamento com Deus. E será que ele está conseguindo? Será que você está tendo um relacionamento real com a palavra de Deus? Será que você que está assistindo a gente aí tira tempo para estudar a Bíblia? Ler é uma coisa, estudar é outra. E você não tem gente que, eu pessoalmente, eu gosto muito de ler a Bíblia e ir na raiz do que está escrito. Minha esposa fala que eu sou meio doido, eu gosto de ler hebraico, eu gosto de ler grego, não sei falar, não sei nada, mas eu gosto de pegar. O que é isso? Para você compreender a Bíblia, não precisa disso. Certa vez eu estava na igreja e tinha um senhor pregando. E aquele senhor falava, começou o sermão dele, daqui a pouco ele falou assim: abre a Bíblia lá em Mateus 3:4, ele falava o versículo. Agora vamos lá para Colossenses 6:7, e ele falava o versículo. E eu caçando a Bíblia dele em cima do púlpito, né? Eu falei, não, tá alguma coisa ali, tem uma coisa embaixo e tal. Acabou o culto, um senhorzinho, e pregou de uma maneira poderosa. Eu virei para ele e falei assim: como é que o senhor estava lendo os versos lá? Eu era garoto. Ele: não, meu filho, eu não sei ler. Eu fiz essa reação que você teve aí. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei: aham, tá. Ele ouvia em cassete que um irmão gravou a Bíblia. O jovem não sabe o que é cassete não, né? Manda para o seu pai e para sua mãe mostrar uma foto para você do que é uma fita cassete. Tá? Depois pede para eles mostrarem para você. Ele colocava lá no radinho, depois pede para o seu pai mostrar o que é o rádio da época lá, tá bom? Aí, ó, já temos aqui ao vivo. Mas ele ouvia, irmãos, ele decorou a Bíblia. Então, você não precisa ser um teólogo, um estudioso, inteligentíssimo. A Bíblia alcança todas as pessoas. E quanto mais tempo você passar com ela, mais sábio você vai ficar. E quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos do lado de quem? De Jesus, de Cristo. E quanto mais tempo eu passo ao lado dele, mais eu vou me parecer com ele. Já ouviu uma expressão seguinte: você é a Bíblia que muitas pessoas estão lendo? Já ouviu esse termo? Pois é. Qual parte da Bíblia que as pessoas estão lendo da sua vida? O que eles estão enxergando? Eu falo de todo o coração, irmãos, e assim, por exemplo, hoje é sábado, à noite, está faltando muita gente aqui nessa igreja. Quais são as prioridades? É claro que pessoas têm compromisso, a gente entende tudo isso, mas eu quero dizer num modo geral, os nossos cultos de quarta-feira, já participei de igreja que só tinha eu e ela no dia de culto de quarta-feira. No sábado de manhã você tinha que sair para os outros entrar. São os adventistas, sabatista. Sabatista, vira crente. Tem que virar crente esse povo. Nós estamos deixando as prioridades, ou seja, a nossa principal prioridade é ir para o céu. Na verdade, nem é ir para o céu, é tirar férias lá e voltar para essa terra completamente renovado e transformado. Lá no céu nós vamos tirar uma fériazinha rapidinho de 1000 anos. Aí você fala: irmão, como assim rapidinho 1000 anos? Para Deus 1000 anos é como? Um dia. O que nós vamos fazer lá no céu? Vai para você descobrir. A Bíblia fala. Então vai estudar também a Bíblia que você vai descobrir. Mas nós temos trocado essas prioridades, meus queridos. Toda igreja, quando eu prego pela primeira vez, eu falo sobre a volta de Jesus. Como aqui é um tema específico, aí nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Mas já puxei para a volta de Jesus, não tem jeito, né? Como eu vou saber como vai ser a volta dele? Como eu vou saber o que vai acontecer? O que está acontecendo se eu não vou aonde ele deixou tudo escrito para mim? Deixou todo um manual. Está tudo aqui, perfeitinho para mim e para você.
Eu contei a história do Catarragoso. Um homem canibal que virou crente. E para finalizar, eu quero contar uma outra história para você. Nós fizemos um evangelismo numa cidade chamada Vargem Alta, lá no Espírito Santo. Fizemos uma feira de saúde, e nessa feira de saúde apareceu o Pedro, um rapaz lá. O Pedro chegou na feira de saúde assim, irmãos. E fez todo o circuito da feira de saúde. Eu estava no aconselhamento espiritual. Quando o Pedro sentou do meu lado e falou bom dia, eu fiz assim, ó. Aí, cachaça, era o próprio corote, o próprio litro de cachaça. Aí conversei com ele, ouvi, ele abriu o coração e falei, ó, hoje à noite nós vamos começar uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Vão ser 18 domingos. Esse lugar onde é que nós estávamos era uma zona rural. A cidade de Vargem Alta, mas nós estávamos numa vila chamada Vila Maria, 300 e poucos, 500 habitantes mais ou menos. O Pedro morava a mais ou menos uns 4 quilômetros, 5 de distância, ele não tinha carro nem moto. Eu falei, não vai vir. Na primeira noite chegou o Pedro, sentou, ouviu tudo. Segundo domingo, Pedro voltou de novo. Aí no terceiro domingo eu falei para minha esposa, vamos fazer uma visita para eles. Nós também não tínhamos carro nessa época. Eu tenho problema nos 2 joelhos. Eu não sabia que o Pedro morava tão longe. Eu fui descobrir que era depois. E um morro. No meio do morro eu falava assim, Senhor, o que o Senhor me arruma? E ela olhava para mim, oi? No meio do mato. E assim, nós temos uma líder de aventureira, desbravadora. Ela já está rindo ali. Depois em casa, se eu não aparecer nos próximos dias, vocês me procurem. Morre de medo de bicho. Se você falar assim, tem uma cobra ali, ela nem corre, ela cai dura ali. E ela agarrada em mim, olhando para mim, né? Eu assim, Senhor, o que o Senhor me arruma? Ela olhando para mim, falando assim, o que você me arruma? Visitamos a família do Pedro, visitamos ele. Lembra que eu falei que o Pedro abriu o coração para mim? O Pedro chegou para mim e falou assim, eu não consigo me libertar do álcool. A minha esposa está indo embora de casa. Ela não me quer mais dentro de casa. Os meus filhos não querem ficar perto de mim. Eu não sei mais o que fazer. E eu falei com ele, vem, vamos estudar aqui, que Deus tem o melhor para a sua vida. Visitamos a esposa do Pedro, chamamos ela para também ir. Ela foi algumas vezes. O Pedro foi às 18 noites que nós estudamos o Apocalipse. O Pedro hoje, pelo menos desde quando nós fomos embora daquela região, e eu creio que continua assim. Pedro parou de beber. O Pedro foi para a igreja com toda a sua família. E você vem me falar que esse livro aqui é um livro qualquer? E às vezes eu estou falando para alguém aqui que está com a vida toda bagunçada. Talvez eu estou falando para um casal aqui que está tendo atrito no seu casamento. Estou falando para um jovem que talvez está pensando em sair da igreja. Talvez estamos falando para alguém que está pensando em tirar a própria vida. Tudo isso que eu falei aqui tem uma solução. E a solução está aqui. O problema é que nós buscamos a solução aonde não existe. Nós não nos entregamos, nós não nos jogamos aos pés de Jesus. Deixa eu contar um negócio para você por experiência própria. Creia no que eu estou falando aqui. O mundo não tem nada de bom, eu sei exatamente o que eu estou falando. É tudo ilusão. O melhor lugar que você tem é estar aos pés do Salvador. Não tem conversa. Você vai rodar e vai quebrar a cara, e vai quebrar a cara de novo. E quando Jesus está do seu lado, com os braços abertos, gritando, filho, eu estou aqui. Então é hora de parar de correr. É hora de aceitar a palavra de Deus, uma palavra viva que me dá a vida eterna. O sacrifício de Cristo não pode ser em vão na sua vida. Esse livro é lâmpada para os seus pés e é a luz do seu caminho. Olha o que ele transformou na vida de pessoas que eu contei para você aqui. Você está olhando para alguém aqui, quando eu contar minha história para você, você vai ver assim, eu imagino quando eu abraçar Jesus, Jesus vai olhar para mim e falar assim, menino, que trabalho que você me deu. Então todos nós temos solução. Que você creia nisso. É hora de você se entregar. Nós vamos ter um louvor especial nesse momento.
enquanto a nossa irmã estiver cantando, eu peço a você que você ore a Deus, que você faça um voto com Deus de fazer da Bíblia o seu alimento diário. Vocês estão vendo aqui que eu sou meio gordinho, né? Eu gosto de comer. E quando eu estou com fome, eu fico insuportável. Quando você faz o hábito da leitura da Bíblia, um hábito diário, quando você ficar sem, você vai ficar insuportável. Insuportável no sentido de que você vai precisar, você vai desejar o alimento para a sua vida. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra
Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. E que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Amém. Que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Cristo só vai reviver nos nossos corações se nós tivermos tempo com Ele. Se nós abrirmos a Tua palavra e ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Se nós nos ajoelharmos e falarmos com Ele o que estamos sentindo, o que estamos passando. Um pregador moderno, ele tem uma frase que eu acho muito impactante. As redes sociais serão a maior prova na volta de Jesus de que a falta de comunhão não foi falta de tempo. Entendeu? Passamos hoje muito tempo em redes sociais, em atividades cotidianas, e sempre dizemos, eu não tenho tempo de estudar a Bíblia, eu não tenho tempo de ir à igreja. Cuidado. Isso é um bilhetinho assinado por Satanás. Se você realmente quer que o seu eu morra, se você quer deixar Jesus viver em você, se você quer renovar a sua vida através da palavra dele, eu te convido a ficar em pé. Aqueles que estão nos assistindo também, do jeito que você está aí na sua casa, se você quiser ficar de pé e orar conosco, e clamar a Deus para que nós possamos ter a palavra viva dentro dos nossos corações, Ele vai nos atender. Senhor Deus, louvado seja o Teu santo nome. Nós agradecemos porque a Tua Bíblia é maravilhosa. A Tua Bíblia tem tudo que nós precisamos para sobreviver nesse mundo. A Sua Bíblia tem tudo para nos mostrar o que temos que fazer até a Sua volta. E ela é tão maravilhosa que ela nos mostra o que vai acontecer depois. Meu Deus, nós queremos estar ao Seu lado e ouvir as histórias da Bíblia da Sua própria boca. Mas enquanto esse dia não chega, que nós possamos ter uma comunhão verdadeira contigo. Que a palavra viva possa ser o nosso desejo. Que nós possamos, ó Deus, obter a vida eterna através da Tua palavra. O Senhor já fez tudo o que tinha que ser feito. Só nós temos que tomar essa decisão todos os dias. E uma maneira de estar perto de Ti, não existe outra, não é nada mirabolante, é estudar a Bíblia, é oração. Se tem alguém aqui hoje nos aspectos que eu falei mais cedo, casamento com problemas, jovens com dificuldades, pessoas passando por lutas, meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, de cada um que está nos assistindo. E eu te clamo, ó Deus, que todos nós possamos nos voltar para o Senhor, que todos os problemas, eles vão ter solução. Não quer dizer que nunca mais nós vamos sofrer, que nós vamos passar por dificuldades, mas se olharmos para trás, quantas lutas o Senhor já venceu por nós, e não vai ser diferente agora. Que possamos nos agarrar aos Teus pés, que possamos abrir a Bíblia todos os dias e encontrar a força para batalhar nesse grande conflito. Obrigado, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.